Olá, meu nome é Débora Lopes e você está assistindo o programa Vozes em Ação, aqui no canal Sua TV. Um programa que leva até você conhecimento, curiosidades, entrevista com pessoas que fazem a diferença. Estamos nas maiores plataformas do mundo pela Roku, pela Amazon, entre outras plataformas. Temos também o nosso canal do YouTube. E hoje temos a honra de receber aqui no nosso podcast a Mônica Correia, diretora da MTC Cursos, e a Bárbara Frigi, diretora comercial da MTC Cursos. Boa tarde! Olá, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Mônica, eu sou diretora, sou enfermeira da MTC Cursos. Muito prazer em estar aqui dividindo essa mesa, nosso conhecimento, nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito construtivo para todos nós. Boa tarde, Débora. Estamos muito contentes de estar aqui nesse bate-papo com você e também aí para esclarecer as dúvidas que vêm a ter de algumas pessoas. Exatamente, eu que agradeço vocês. É um trabalho assim maravilhoso que vocês fazem, né? Então eu queria, Mônica, né, começando com você, contar um pouquinho de como tudo começou, qual realmente é o seu trabalho, né? Os seus objetivos. E falar um pouquinho aí para todos aí saberem um pouquinho da importância do seu trabalho. Sim, meu foco mesmo é trabalhar com a terceira idade, são com as pessoas idosas, né? MTC Curso, mas a gente também tem outros focos também. Eu vou falar rapidamente como começou me aflorou essa vontade de cuidar de vidas, né? Desde 12, 13 anos de idade, eu sempre sou do Rio de Janeiro, de Niterói, São Gonçalo especificamente, e desde 12, 13 anos eu sempre andei assim atrás de cuidar, de saber de idosos. Então, 12, 13 anos já vivi em asilo, nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu gostava de estar no meio dos idosos, levar ao banheiro, oferecer uma água, conversar. Eu acredito que todos nós viemos nesse mundo com uma missão. Eu acredito que a minha foi essa. Por isso que nós somos tão bem-sucedidos no que nós fazemos. E depois, com aquilo foi cada vez mais aumentando, né? E eu fui estudando, me especializando. Fiz a minha faculdade de enfermagem, minhas especializações, e uma delas é a saúde idoso, saúde pública e também gerontologia, né? E depois eu encontrei com a Bárbara do nosso caminho profissional, né? A Bárbara Frigi, e nós tivemos essa junção, essa união que está dando certo, graças a Deus, até hoje. Ela é diretora comercial da MTC Cursos, ela que faz toda a propagação, ela mesmo que divulga os cursos. Mas, como eu te falei, o nosso foco mesmo ali, nosso carro-chefe é o cuidador de idosos. Por quê? Porque, pela minha experiência de trabalhar muito em hospitais depois, né, eu graduada, pós-graduada, e trabalhando em asilos, casas de repouso, lares onde tínhamos idosos, eu vi a necessidade de formar pessoas para cuidar dessa população idosa, que muitas vezes são consideradas que deixa assim de lado pela sociedade. Também a gente não pode ter isso como paradigma, mas às vezes a família não está preparada, a sociedade não está preparada para receber essas pessoas que ficaram idosas. Quem é o idoso? Idoso é um adulto que envelheceu. Então, o que eu fiz? Pela necessidade do mercado de trabalho e também dos idosos ter mais conforto nos cuidados, segurança e humanização, eu falei, opa, deu esse start, vamos fazer esse curso de cuidador de idosos para que nós possamos formar esses cuidadores para dar uma qualidade de vida e dignidade que nós temos que ter, desde o nascimento até os últimos dias da nossa vida. E foi isso que aconteceu. E assim, né, todos nós, né, estamos indo para esse caminho, né? Que todos estamos envelhecendo a cada dia que passa.
E Verdade. envelhecer na saúde é importante, né? Muito, muito. E você, Mônica, fala um pouquinho Bárbara. aí. Desculpa. Não tem problema. Bárbara, do seu trabalho. Então, como a Mônica disse, nós nos conhecemos em 2014, nos encontramos. E ali teve aí a parceria que segue até hoje, firme e forte, né? Qual é o meu trabalho? Captar os alunos, né? E mostrar as vantagens dos cursos. Hoje, nós não estamos só com o cuidador, estamos com o educador infantil, necropsia, tem o APH, que é o primeiro socorros, tem o autismo, e agora vai ter aí o curso específico da professora Mônica, que é o Alzheimer. Tudo sobre Alzheimer. Então, assim, o meu trabalho é esse. É a divulgação, captação, e essa junção deu aí uma medida perfeita, digamos assim. 10 anos já quase, né? Que maravilha, né? Sim. Muito bom. E assim, né, vocês podem ir falando um pouquinho, mas assim, quais as habilidades, né, mais importantes que um cuidador precisa ter? Sim. Para cuidar de qualquer vida. A MTC Curso, nós temos vários cursos, né? Como a Bárbara falou. Nós temos desde o educador infantil, que cuida de criança de 0 a 5 anos, temos o cuidador de idosos, temos o auxiliar de necropsia, que cuida, né, depois da morte, cuida do corpo, e temos agora também o auxiliar de veterinário. Então, a gente toma conta de tudo, a gente abrange tudo, né? Todas as vidas. Todas né? as vidas. Tanto humana quanto animal. E aquelas vidas que estão incluídas em outra vida, entendeu? Então, e assim a gente vai. Verdade. Mas o cuidador de idosos, quais os requisitos, né? Primeira coisa, amar a vida do próximo. Você tem que amar o teu próximo, né? Empatia. Pode ser até um jargão, mas não é. Sabe? Porque se você não tiver amor, se você não se colocar no lugar do teu próximo, você não vai oferecer aquilo que ele precisa, né? Exatamente. Uhum. É aquilo que você falou, né? Tudo na vida a gente tem que ter amor. Tudo. Né? Porque com o amor a gente já tem as nossas dificuldades diárias, né? Não é porque a gente faz com amor, a gente ama o que nós fazemos, que não vai ter os obstáculos a serem seguidos, né? Mas aí como que faz também com a família, o cuidador de idoso, como é que você orienta também em relação aos familiares? Tem aí alguns problemas quanto aos familiares? Sim. Eu formo para eles cuidarem dos idosos, tanto em asilos, casa de repouso, nos lares de idosos, acompanham hospitais e residência particular, né? Mas, às vezes, a família faz inconscientemente para introduzir esse cuidador para cuidar desse idoso. Às vezes é excesso de zelo, às vezes é excesso de confiança. Como é que eu vou deixar meu pai, minha mãe, minha sogra com essa pessoa? Então, o cuidador ele é preparado justamente para isso, para entender toda essa nuance que existe na profissão deles quando eles são inseridos no seio do familiar, da família do idoso, né? Porque ali, quando o idoso acontece qualquer evento, uma demência, uma queda, ou então o próprio familiar não pode parar a sua vida porque eles têm que pagar os boletos, a vida continua, né? Exatamente. E precisa desse braço, precisa dessa ajuda. Então, nós formamos eles para preparar para diversas situações, né? E eles estão, se falar, mãe, de ser preparado sobre tudo a gente não consegue, né? Porque são infinitas situações, mas a maior parte eles conseguem ser introduzidos com excelência. Melhora muito a qualidade de vida do familiar, do idoso, muita. Muito bom. E assim, né, a gente vê que conforme tem alguns idosos que vão envelhecendo, eles acham que eles têm que ficar doentes, né? Eles acham que eles não podem mais ter um estilo de vida, né? Um estilo de vida bom, saudável. E assim, o que
você assim orienta para estimular a saúde mental desses idosos? Tem alguma coisa específica? Mônica ou Bárbara também, né? Aí... Então, as estatísticas falam que em 2030 o Brasil será a 5ª maior nação do mundo, né? Nós vamos estar nesse ranking aí como o 5º maior país do mundo com o maior número de idosos. Estamos preparados para receber esses idosos? Não. Estamos preparados para envelhecer? Não. Então, como é que nós podemos envelhecer com qualidade física, mental, né? Primeiro, sossego mental, paz mental. Falar assim, como é que a gente fica longe de problema? Não é ficar longe de problema, porque às vezes a gente resgata porque é o problema com as nossas mãos. Atividade física, beber água, tá em locais que sejam alegres, sabe? Então, e sempre olhar para o norte, assim, o que é melhor para a minha vida? Para mim é saúde mental, porque estamos ficando muito depressivos, estamos ficando muito ansiosos, estamos ficando muito... essa saúde mental que está acontecendo. Então, isso a gente pode se desviar dessa situação e envelhecer com mais qualidade para envelhecer bem, né? Exatamente. Bom, quando o contato chega até mim, me perguntando, eu posso fazer cuidador? Sim, qualquer pessoa pode fazer o curso de cuidador, desde que, né, esteja aí ciente do amor ao idoso, cuidado com o idoso, assim como também qualquer pessoa pode fazer o educador infantil, qualquer pessoa pode fazer a necropsia. Basta querer, ter boa vontade, enfim. E a MTC está aí para isso. Só procurar a Bárbara Frisch. Só me procurar. E você também participa dos cursos, Bárbara, ou você só fica no comercial eu mesmo? Eu sou só do comercial. Só comercial. Sim, exatamente. Mas você acompanha, né? Tudo. Tudo. Ela tem feedback. Tudo. Eu pós-venda, tudo. a venda e a pós-venda. Que maravilha! E o resultado é muito bom, né? A excelência do trabalho, é verdade. Um pouquinho então da pós-venda pra gente pular um pouquinho o assunto. O feedback, o que é muito interessante é que o logo da MTC é transformando vidas. E a gente vê isso na realidade, porque a gente vê, né, Mônica, verdade, muitas pessoas entrando, muitas das vezes imaginando que tá difícil o emprego, enfim, e sai de lá agradecendo, abraçando, trabalhando. Isso é muito legal, é muito gratificante. É isso que vale a pena o trabalho da gente. Ai, que maravilha! Isso é muito bom, né? E fala um pouquinho para nós como lidar com os comportamentos desafiadores ou agressivos, né? Porque, assim, todo lugar, não só os alunos, como os familiares também, né? Tem uns que eu acho que facilita o trabalho, né, de vocês, facilita o trabalho dos cuidadores, mas tem uns que não, né? Vocês já tiveram alguma experiência assim? A Bárbara é boba. Né, Bárbara? Mas assim, né? Quente, fervendo, Depois das informações da Bárbara, eles falam, nossa, é verdade. Né? Realmente, é isso mesmo. Mas a Mônica passa para a Mônica. Não, depois eu mando a bola para você. Assim, tem um desafio, né, da profissão, né? Porque a gente recebe todo tipo de pessoas, os alunos, né? E como a Bárbara falou, no nosso slogan Transformando Vida. E a gente lida com diversas vidas, diversos universos, diversos lares, diversos tipos de situações, que depois do curso, até mesmo na hora de fechar o contrato, a Bárbara ela tem essa especialidade de passar segurança. Sim. E a gente não vende ilusões, nós vendemos a realidade. Então, a Bárbara, com a experiência dela, a Bárbara calma essa vida, a Bárbara fala, olha, dá para mudar,
Porque nós somos até psicólogos, né, Bárbara? Naquela salinha já passou muitas situações da gente ouvir e falar, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E realmente a pessoa encontra com a gente antes do final do curso e fala, deu tudo certo. Abraça, chora, agradece. Porque na verdade é um desafio, né? Sim. São um momento, né? Sim. E assim, a gente sabe também, né, que os cuidadores de idosos, eles trabalham, qual o horário? É 12 por 36? Depende. Depende de cada escala? Depende. Bárbara é boa para isso também. Depende. Tem cuidadores que trabalham 12 por 36, tem 24 por 24. Depende. Depende do contrato aonde ele vai ser aí, vai estar trabalhando, né? Então, isso é indiferente. Muito bom. E aí, assim, vocês orientam também, porque assim, muitas pessoas acham que não, mas os trabalhadores da área da saúde, como os cuidadores de idosos, né, eles também têm um cansaço físico, mental, principalmente, porque quando a gente lida com vidas, é uma responsabilidade muito grande, né, gente? E vocês fazem alguma orientação para eles terem esse relaxamento físico e emocional? Como é que vocês orientam durante o curso? Tem alguma orientação específica? Temos matéria, tópicos sobre isso, né? Quem cuida do cuidador, né? Porque o que acontece? Eles lidam não só com idoso, mas com toda a família. E principalmente quando eles trabalham com as demências, né? Que mexe muito, o mal de Alzheimer, que até agora a gente está fazendo essa imersão sobre o mal de Alzheimer. E a gente sempre apoia eles, ajudam eles, esse emocional, quando que eles têm que pedir uma folga, quando eles... Primeiro assim, eu sempre falo para eles assim, né? Para você cuidar, você primeiro tem que saber do diagnóstico para saber o comportamento do paciente. Então, a maioria dos nossos idosos que vêm, né, vêm demenciados com mal de Alzheimer. Então, é uma demência muito difícil, tem que entender, porque existe uma mudança de personalidade, existem várias situações dentro dessa demência. Desculpa, que o cuidador, ele tem que estar muito bem emocionalmente, porque isso abala emocionalmente também o cuidador. E também o físico também dele. Por isso que é importante, como a Bárbara falou, trabalhar 12 por 36, 24, descansar 24, para eles terem... E também uma das coisas bastante bacanas que eu falo é sobre o luto. Porque eles vão trabalhar com fim, né? Então, o luto, como é que é o luto? Como lidar com o luto? Né? Até agora a gente vai ter, muito em breve, uma palestra com uma psicóloga especialista em luto, porque é a perda, ninguém está preparado para perder. Né? Hoje a gente fala muito pouco sobre as perdas, né? E é uma coisa tão natural da vida, mas que é tão difícil de ser falado, né? De ser explicado e sentido também, né? Pode continuar de corte. Não, imagina. Então eu falo assim, nós fomos preparados sempre para ganhar, a gente não foi preparado para perder. Só que nós da área da saúde, cuidador, eles têm perda, o idoso vai a óbito realmente, num banho, ou numa troca de fralda, ou você trabalhou hoje, amanhã quando eu vou receber o plantão, ele já não está mais ali. Então, assim, é uma carga emocional muito grande realmente, e nós temos esses temas para ensinar eles, para eles se cuidarem, para eles fazerem, olhar para dentro deles, o que eles necessitam. É um carinho interno que eu falo para eles que eles precisam. Viajar, relaxar, ficar sem fazer nada o dia de folga, sabe? Para recarregar, né? Porque nós, profissionais da área da saúde, nós somos bastante exigidos. Muito bom. E em relação aos maus tratos do paciente com o cuidador, e depois eu queria também que vocês falassem um pouquinho a opinião de vocês em relação aos maus tratos do cuidador para com o idoso, né? Que a gente vê, eu sinto muito mal quando eu vejo vídeos na internet
né, de cuidadores que você confia em deixar o idoso e aí acaba sendo maltratado, né? Verdade. Então, vamos partir do ponto. O idoso que maltrata, até familiares que maltratam esse profissional, né? Hoje em dia, as pessoas não entendem muito essa profissão do cuidador, pensam que o cuidador de idosos é empregado doméstico, não é, né? Então, ali pode haver até também uma pressão psicológica, né? Então, as violências não é só física, a verbal, não verbal. Então, e assim, até isso daí a gente também fala muito sobre com eles também, a Bárbara também enfatiza muito isso também, na hora da venda dela. E uma das coisas também que eu falo é quando o idoso ele é demenciado, eles agridem, eles não sabem muito bem o que está acontecendo. Eles não agridem porque eles querem, eles estão doentes. Eu sempre falo, ele não é assim, ele está assim. O idoso está assim, ele não é assim. Por diversos fatores aqui que eu posso enumerar, mas são muita coisa para se explicar. E do cuidador ou do familiar, vamos falar assim, pode só fazer essa violência também, que eles também sofrem a violência contra o cuidador, as pessoas violentando o idoso, que a gente tem dia 12 de julho, né, que é o Dia Internacional da Conscientização contra a Violência contra os Nossos Idosos. Isso a ONU, a Organização das Nações Unidas, fala assim, olha, vamos separar esse dia para nós lembrarmos sobre a violência contra os nossos idosos, que não acontece só no Brasil, é no mundo, a ONU. Então, isso acontece realmente. Temos o Estatuto do Idoso, temos vários artigos dentro do Estatuto do Idoso, quando fala dos crimes contra a pessoa idosa, mas, infelizmente, isso é muito pouco difundido. Foi muito bom você tocar nisso. A gente poderia tirar um dia só para falar disso. Então, olha, vamos marcar outro podcast. Poderia para a gente falar sobre isso. Sim. E a Bárbara também tem muita experiência quanto isso, quando chegam para a Bárbara. Sim. A violência não é só, como a Mônica falou, né? Não é só a violência física. Tem a violência financeira, né, Mônica? Sim. Tem outras violências, como ela falou. Pode passar uma tarde toda aqui conversando com vocês sobre isso, né? Mas também falando aí, como eu te falei, a MTC tem o cuidador, tem o educador, tem a necropsia, tem veterinário, então aí tem para todo mundo se formar e entrar no mercado de trabalho, né? Com certeza. E eu quero saber um pouquinho mais desses outros tópicos, né? Mas assim, só para finalizar aqui, eu queria também que vocês, né, falassem, porque assim, como a gente já falou do cuidado físico e emocional do cuidador, ele corre o risco de ter os sinais de burnout, né? Burnout. Burnout. Sim. Porque assim, né, a gente muitas vezes acha que dependendo é só serviços muito igual dentro de uma UTI, né? Pronto-socorro. E na verdade nem sempre é. Não. Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, eles têm essa carga, muitos desenvolvem essa síndrome também de burnout, né? E eu falo assim, quando eles já chegam assim, que a energia deles não tem mais, vai tá tirando daquilo que não se tem, né? Então eles chegam no processo de vou ter que ir pro plantão, só de colocar o uniforme, colocar roupa, colocar o branco, pensar, ele já gera uma ansiedade, eles já ficam tristes, não quer. E vem muito isso para mim também, tá? Então a gente encaminha, a gente orienta, a gente conversa, porque, como você falou, não é dentro de uma UTI, dentro de um pronto-socorro, dentro de grandes clínicas que isso acontece. Acontece dentro de um quarto, do que ele cuida do idoso, dentro de uma instituição onde o idoso se encontra. Então, quer dizer, esse cuidado, esse carinho, a gente está muito atento, porque realmente acontece com os cuidadores, sim. Tudo também vai da questão da qualidade do trabalho, né? Sim, do ambiente que recebe eles, né? Exatamente. Do ambiente. Olha, E o que você tem para falar
para os cuidadores que, assim, pegam pacientes que têm Alzheimer? Quais são os cuidados, os focos, assim, os cuidados mais importantes a serem realizados? O paciente com mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, é um paciente bastante dificultoso, porque ele tem várias fases da doença. E como eu tinha falado em outras palavras, em outro momento, que para nós cuidarmos, nós temos que saber a doença, sinais e sintomas, o tratamento. Mas é cuidador. Cuidador precisa? Sim, cuidador não é só para trocar fralda, não é só para dar banho no idoso, é para cuidar quem é dessa doença. Então, é uma doença que precisa muito desse cuidador, e esse cuidador tem que entender que é um paciente que ele vai esquecer, que esse paciente esqueceu que tomou banho, é o paciente que vai falar que tem uma síndrome que se fala síndrome do pôr do sol, que é a transição da tarde para a noite, né? Alguns desenvolvem essa síndrome do pôr do sol. Então, o cuidador tem que entender por que ele quer ir embora, por que ele quer a mãe, porque eles vivem mais no passado, né? Tá, dependendo da fase da demência. Então, o cuidador, primeiro, ele tem que saber, né, entender dessa demência, para ele poder cuidar, para ele se resguardar emocionalmente, aí onde vem o emocional dele. Porque o que está acontecendo? Será que eu não estou fazendo direito ao trabalho? Será que o que está acontecendo com esse paciente? Então, ele sabendo o que está acontecendo com o paciente, ele tem mais segurança e mais conforto de saber toda aquela situação e lidar com aquela situação, né? Que são vários eventos que acontecem ali durante 12 horas, 24 horas de cuidado com o idoso demenciado. Muito bom. Bom, só para ressaltar, dia 7 e dia 14 tem tudo sobre o Alzheimer com a professora e enfermeira Mônica. Muito bom. E é sempre bom saber sobre a doença do idoso, né? Sim. Porque igual a Mônica falou, você você sabe como lidar melhor, né, com o paciente. Sim. Então, assim, é sempre importante. Agora, um assunto que eu também fiquei muito interessada em saber... Fale-me. É sobre o auxiliar de necrópsia, gente. Interessante. Fale um pouquinho para nós como Maravilhoso. é a Bárbara, isso. é com a Bárbara. Porque, É muito interessante. porque assim, para nós todos é um assunto diferente, né? O curso de necropsia ou necrópsia, das duas maneiras é correto se falar, é um curso muito peculiar, vamos dizer assim, porque ele vai tratar da morte, ele vai tratar daquele indivíduo que faleceu. Então, o que o auxiliar tem o trabalho? De aprender, primeiramente, a anatomia, vai aprender a higienização, vai aprender a tanatopraxia. Então, explica para nós o que é isso. Tanatopraxia. É a troca de fluidos, enfim. Também vai aprender aí o... Só um minutinho, uma vírgula. Por exemplo, vai ter que embalsamar o corpo para fazer... vai esperar uma familiar, vai fazer um translado. Então, é preparar o corpo. Vamos falar assim. Sim. Adulto, né? Não. Criança, grávida, qualquer cadáver que chegar. Qualquer situação. Qualquer situação. Tanto que eles têm, né, Bárbara? É um estágio. Cuidando do amor de alguém também, né? Sim. Então, é um trabalho muito interessante. Agente funerário, que eles podem trabalhar. Pode trabalhar como agenciamento funerário, pode trabalhar em hospitais, enfim. Né, com maquiagem, fazer reconstrução facial. É muito interessante. É apaixonante. Né? É porque é aquilo, né? Quando eu ouvi uma frase que assim, me chamou muita atenção. Que às vezes a pessoa que você não conhece é o amor da vida de alguém. E sempre, né? Sempre. Todas as pessoas. A Bárbara toca muito nisso. Vai ser o amor de alguém. Então tem que ter um trabalho de respeito, um trabalho com detalhes, enfim. É bem minucioso. Olha só. E pedem muito para fazer a maquiagem? Porque assim,
todo o cuidado com o corpo, eu acho que isso já é natural de se fazer, né? Sim. E a maquiagem No também? estágio, né? No Bárbara? estágio é feito sim. No Uhum. estágio ele aprende a fazer. E o curso também tem estágio. É 3 dias fazendo estágio numa funerária. Então já tem funerária especializada. Sim, parceiras. Tem maquiagem, faz unha, faz Uhum. tudo. Vai Gente linda. do céu, Vai olha chegar que no legal. céu lindo. Ai, que tudo vai ter. Então, olha Põe só. até perfume. Ai, que legal. Põe, é. Sim. Então é uma coisa assim, porque né, o que nós estávamos falando antes, né? Antigamente a morte era vista assim como uma tragédia. E na verdade é uma coisa tão natural. É da natural. vida. E como é bom saber que até na hora da morte a gente pode estar linda, maravilhosa. Tem cuidados. Sim, Né? sim. Gente, tem enterrada, pensa, maquiada, linda, maravilhosa. Com a unha feita, Com com a unha batom, com feita, blush. batom. Linda. Porque antigamente, né, você via, né, os É. defuntos. Não sei se é assim que ainda chama. Também. Né, tudo branquinho lá, com Também, carinha, né? Também. Mas isso é escolha da família ou então do próprio, da própria pessoa. Depende. Tá, a MTC ele tem esse cuidado, desde o nascimento até a morte. Olha que Essa é a legal. nossa filosofia. Que maravilha. Inclusive, cuidar até dos cachorrinhos quando vai embora. Também pets. necropsia? Não. É o auxiliar veterinário. Fala um pouquinho então pra nós do auxiliar É dos veterinário. pets, né? Que hoje também tá em alta, né? Tá. Tá em alta. Então, o curso, ele na verdade, ele também é chamado de enfermagem veterinária. Por quê? Ele vai cuidar aí dos curativos, vai cuidar das internações, enfim, é bem legal também. Foco, gatinho e cachorro. Olha só. Participa de cirurgia, vai fazer cesariana junto com o veterinário. Tem cesariana de cachorrinho também. Tudo, vão participar de E hoje tá nas clínicas, então, veterinárias já tem os auxiliares, os enfermeiros de pet. Isso é muito legal. E qualquer pessoa também pode fazer. A partir de 16 anos, a partir né, de Bárbara? 16. A Bárbara abriu, assim, para a partir de 16 anos. Ela juntamente com a médica veterinária, Veriane. Olha que legal. Elas tiveram uma reunião, aí pode colocar no mercado de trabalho. Então, né, assim, os mocinhos de 16, as mocinhas também podem fazer. Muito bom, porque assim, já é, né, uma visão de um emprego para... despertamento. Sim, claro. Exatamente. É um despertamento. Para os jovens, né? Claro. Mesmo que depois não segue essa área, mas fica aí uma ótima opção. Uma sem boa dúvida, profissão. sem né? dúvida. Sim. E... mais algum? Falar mais um pouquinho? Não, a gente está muito contente de estar aqui dividindo isso com vocês. A MTC Curso, nós somos bem reconhecidos no mercado de trabalho, graças a Deus pelo nosso trabalho, pela nossa humanização, pela nossa seriedade. Sim. Né? Então a gente fala assim, somos campeões aí como cuidador de idosos, educador infantil, necropsia, somos nós. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a necropsia. Para o auxiliar de pet é a partir de 16 anos. E para todos os outros cursos, 18. 18. Só educador infantil, cuidador, a necropsia a partir de 18. Principalmente a necropsia, né? Ele vai ter o contato direto com o óbito, né? Então, realmente, ele tem que estar bem. Sim. E ficou faltando, então, de vocês falarem... O educador infantil. O educador infantil é lindo, é fofo demais. Bom, vai trabalhar com crianças de 0 a 6 anos, em creches, fraldários, enfim. A criança... vai estar preparando o educador para trabalhar com essas crianças. Vai aprender recreação, APH infantil, tudo que você vai poder fazer com essas crianças dentro das escolinhas, enfim.
Então, ele, na verdade, é o auxiliar da tia. Que também abre um leque aí para trabalhar. E sabe que é legal? Assim como o cuidador tem esse feedback, o educador, quando elas terminam o curso e já estão na área, aí elas embalam. Não, agora eu vou fazer a pedagogia. Menina tem muita, né? Aguça nelas. Aguça, viu que é interessante, é uma área linda, se encontrou, né? Se encontrou, aí faz a pedagogia. Muito dentro disso também tem cuidar de crianças especiais? Tem. Dentro do curso você também aprende o autismo, síndrome de Down, enfim. TDAH. Tudo isso você vê no curso. Meu Deus, então assim, vocês é rico demais, né? Sim. E que bom, né, que tem vocês aí para mostrar para os alunos como que, apesar de todas as dificuldades do dia a dia, trabalhar com amor é a melhor opção. A melhor opção. Com certeza. E eu quero que você deixe aí um recado, então, Mônica, para todos que estão nos assistindo aí. E depois você, Bárbara. Tá bom. Eu quero deixar para todos vocês, assim, a gente tem que amar a vida, as vidas, qualquer tipo de vida, né? Como nós cuidamos. E até depois da morte também, como MTC Curso, nós temos esse projeto, essa missão, né? E principalmente vamos falar dos nossos idosos, né? Que é o meu xodó, vamos falar assim. Vamos amar mais, vamos ter mais paciência, vamos entender mais. É isso que eu deixo, sabe? Que eles precisam do nosso amor, da nossa humanização, de nós entendermos que todos nós vamos chegar à vida de um idoso, a não ser que a gente morra antes, né? Porque, do contrário, todos nós vamos envelhecer. E eu acho que aquele negócio, né? Que tudo que você faz de bem para o próximo, vem para você também, para o seu familiar, né? Então é isso, eu deixo isso para você. Amar e respeitar, e todo mundo será feliz, é isso que a gente precisa. Amém, muito obrigada. E você, Bárbara? Bom, como eu falei, essa parceria já tem há 10 anos, e a pergunta que sempre me fazem posso fazer cuidador? Pode. Pode fazer educador? Pode. Necropsia, qualquer um pode fazer. É só querer o desafio, querer se especializar e transformando as vidas. Muito bom. Então, faz o favor de passar o endereço e o contato de vocês, Meu comercial. E aí, a Bárbara? Pode passar, Mônica. Você fala mais bonito. Bom, pode ligar no telefone da MTC, que é o 991 970021, e o do nosso comercial também da Bárbara é o 12 98845 0582. Falei 10 anos. E nós estamos aqui na Avenida Doutor João Guilhermino, 261, edifício Metropolitan, sala 34. Aguardamos vocês para as vidas serem transformadas. Sim. Muito bom, isso mesmo. Obrigada, aí, Débora. Imagina. Muito obrigada, Deus abençoe. Agradecemos muito obrigada. O sim de vocês. Sim. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Pra gente também. Um pouquinho, né, do que vocês fazem aí no trabalho, no dia a dia. Vocês fazem a diferença na vida não só de futuros profissionais, como na vida de pacientes e familiares também. Sim. Então, isso é gratificante, né? Você ouvir um pouquinho, né, de tudo que vocês fazem no dia a dia. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada pela oportunidade. E chegamos ao fim desse nosso podcast maravilhoso. Espero que todos vocês tenham gostado. E fiquem ligadinhos aí na sua TV. E até a próxima.